Bom, pessoal, dando sequência no tema insuficiência cardíaca, e dentro do insuficiência cardíaca nós estamos falando da insuficiência cardíaca aguda. Nós falamos na aula anterior sobre a insuficiência cardíaca aguda, aonde você pode estar diante de um infarto ou simplesmente de uma angina estável. Vamos lá. Bom, pessoal, falando em insuficiência cardíaca aguda dentro do infarto do miocárdio com elevação do segmento ST, é importante obter os biomarcadores cardíacos? Sim, a gente dosa eles, faz parte do protocolo de dor torácica. Só que não é o biomarcador, não é a troponina, não é o CKMB, muito menos a mioglobulina que vai definir a estratégia deste paciente. O que vai definir a estratégia desse paciente é o eletrocardiograma. O quadro clínico inicial, incluso 50% dos casos, pode ter um fator desencadeante antes. É aquele paciente que chega com dor e falou que estava jogando bola. É aquele paciente que chega com dor e fala que teve algo emocional. É aquele paciente que chega com dor e fala que esqueceu de tomar os remédios. É aquele paciente que chega com dor e fala que tem o hipertiroidismo e esqueceu de tomar os medicamentos. Então, pode ter um fator desencadeante ou pode acontecer que essa pessoa também estava em repouso e começou a ter uma dor torácica. Bom, a moléstia inicial mais frequente nesses pacientes com síndrome coronário é a dor, uma dor profunda, visceral. Algumas vezes esse paciente tem essa sensação de peso opressivo, essa dor pode irradiar e que persiste por mais de 30 minutos, ok? Bom, o diagnóstico: eletrocardiograma, marcadores cardíacos e estudos de imagem. O eletro é aquilo que vai entrar no protocolo de dor torácica. Precisamos fazer um ecocardiograma para definir se existe ou não? Não, pessoal, não dá tempo. Faz parte do diagnóstico? Faz. Mas quando se fala em síndrome coronária com elevação do segmento ST, nós vamos para o eletrocardiograma. Bom, aqui são alguns achados no eletro, sequência do eletro na cara anterior, com onda Q. Alguns achados que podem ser precoce e em evolução. Pegando o D2, o D2, a pessoa pode estar elevando, tendo um pouquinho de elevação do segmento ST, e depois eleva mais um pouquinho, nada muito gritante. Você pode observar aqui no D1, você já tem uma inversão da onda T. Isso aqui nós estamos falando de cara anterior. Se eu falo de cara anterior, aonde eu tenho que procurar? Nós temos que procurar nas derivações precordiais. Então a gente já vai lá nas derivações precordiais e olha aqui que bonitinho. O V2, o V4, o V6. Olha o supra aí de forma precoce. E depois, quando está em evolução, a onda T. Por que está tendo essa onda T invertida, pessoal? Porque está faltando eletrólitos. Potássio e sódio está começando a bagunçar ali. A repolarização já não está acontecendo de forma eficaz. E a cara inferior? Aonde a gente pesquisa a cara inferior? AVF, D2, D3. Então vamos lá para essas derivações. Olha o D2. Olha o D3. Olha o AVF. Ok? Tem espelho? Tem, a gente pode ter um espelho. Olha o AVR. Olha o D1. Fazendo meio que um espelho aí, porque o D1 ele tá na cara lateral. Pode fazer um pouco de espelho com o D3. Lógico que eles não são certinho um de espelho com o outro. Olha as derivações. Opa, o AVL. Então você pode ter um infra, mas o que conta é só o supra. Então os biomarcadores, os cardíacos, a troponina T cardioespecífica e a troponina I cardioespecífica e a CKMB. Nós já falamos qual o momento que cada uma aparece nas aulas anteriores. Diagnóstico diferencial: pericardite aguda, embolia pulmonar, dissecção aorta, costocondrites e transtornos gastrointestinais. Tudo aí pode ter como clínica também dor precordial. O tratamento
inicial medidas pré-hospitalares, não vai cair isso para nós. Uma das preocupações pré-hospitalar é a fibrilação ventricular. Essa pessoa pode desenvolver uma fibrilação ventricular e isso pode tirar a vida desse paciente. Então a gente tem que cuidar dessa fibrilação, né? E o cardioversor pode ajudar bastante aí. Para o controle de dor, nós temos a nitroglicerina. Otávio, a nitroglicerina não é analgésico. A dor aí é por isquemia. Então, se a gente der um vasodilatador, se alivia para essa pessoa. Quando se fala dor mesmo, é lógico, é a morfina que é indicado aí. Bom, por que não o nitrato? Porque o nitrato, ele é contraindicado no caso de pacientes com hipotensão sistólica, em pacientes com infarto de ventrículo direito, né? Então, assim, o paciente com infarto de ventrículo direito, na verdade, o tratamento aí não é nem nitrato, nem nitroglicerina, nem nada, é volume, né? Beleza. Bom, a intervenção coronária percutânea primária, PCI. Por que primário? Porque antes mesmo de dar fibrinolítico, esse paciente já conseguiu fazer uma intervenção, um cateterismo. Diagnóstico e já está vendo o tratamento. Então nós temos aí, né, algumas, nas primeiras horas, os protocolos falam que até 2 horas, se eu estou aqui com o paciente, estou na unidade de pronto atendimento. É lógico que eu já conheço meus setores, sei se eu tenho condições de fazer uma intervenção, um cateterismo em menos de 2 horas. Se eu tenho condições, pimba, eu já mando esse paciente, não faço fibrinolítico, estabilizo o oxigênio, vai lá fazer esse cateterismo, meu filho. Ah, não, eu vou ter que derivar para transferir esse paciente, vai demorar mais 2 horas. Então vamos com o fibrinolítico. Então, fibrinolíticos, caso eu preciso fazer ele, né, o TPA, o Alteplasa, que é o mais indicado. Por que é o mais usado? Porque o Alteplasa ele serve para outras coisas também. Então, financeiramente, para o hospital é interessante ter o Alteplasa, que ele é multifuncional aí. Ele ajuda também no embolia pulmonar, então ele tem outros, ele consegue ajudar em outras situações também. É interessante que ele seja, deve fazer esse protocolo até 30 minutos depois de ter entrado aí com a apresentação clínica. Bom, o protocolo dele é uma administração rápida em bolo de 15 mg, seguido de 50 mg, né, nos primeiros 30 minutos e a continuação 30 mg nos próximos 60 minutos, é o protocolo. Contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Tem que saber isso aqui, galera. Então, se a pessoa tem história de hemorragia vascular cerebral, não pode fazer fibrinolítico. Se teve um acidente não hemorrágico, uma crise vascular cerebral nos últimos 12 meses, se ele está com uma pressão sistólica mais de 180 ou mais de 110, também não pode fazer. Risco de desenvolver um acidente vascular hemorrágico, suspeita de dissecção aorta, vai foder mais ainda com o negócio, né? E as contraindicações relativas aí são mais, eu coloquei a gravidez, ok, que eu achei interessante, e se teve uma prática recente de um método de penetração corporal cirúrgica antes de 2 semanas, ou a reanimação cardiovascular prolongada que durou mais de 10 minutos e são contraindicações relativas, pode fazer. Bom, qual é a estratégia integrada de reperfusão? Ou seja, fez cateterismo e agora vai ter que fazer a intervenção de cateterismo. Ó, fiz o fibrinolítico, não sei se eu falei fibrinolítico, e mesmo assim vão ter que fazer o cateterismo. Bom, se foi ineficaz a reperfusão, né, a pessoa ainda continua com dor reto-external, né, persiste a elevação do segmento ST por mais de 90 minutos, ou uma nova oclusão da artéria coronária, ou seja, uma nova elevação do segmento ST, aí vamos fazer a estratégia de reperfusão. Sobre o infarto do ventrículo direito, aqui é uma preocupação enorme, porque a conduta é diferente, a conduta aqui é volume. Se eu venho com um infarto no eletro de cara inferior, eu tenho que solicitar as derivações direitas para poder ver se eu estou tendo infarto
de cara direita e também solicitar um eletro de cara posterior. Só de eu encontrar derivações nas caras inferiores, isso é importante. Mas por que, Otaviano? Porque a mesma vascularização que oferece sangue para a cara inferior, oferece para a cara posterior e oferece para o lado direito. Então você pode estar diante de um infarto de ventrículo direito. Alguns sinais que falam a favor de um infarto de ventrículo direito seriam sinais de congestão. A distensão da jugular, o signo de Kussmaul, uma hepatomegalia, com ou sem hipotensão. Bom, quais são as indicações para a implementação de um cardioversor, um desfibrilador? Quais seriam as situações? Bom, eu já estou indo direto aqui na respostinha. Se ele está com uma fração de ejeção menor de 30 a 40 com classe 2 ou 3 de NIRA, ou de 30 a 35 com classe 1 de NIRA, já está indicado, né, a implantação aí de um ICD, que é a implantação de um cardioversor desfibrilador, se esse paciente se encontra nessa fração de ejeção aqui. Se ele está com a fração de ejeção acima de 40, não é necessário, vamos fazer os outros protocolos aí. Bom, isso aqui finalizamos o que seria dentro do conteúdo em espanhol. Eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo de dor torácica dentro do material nosso, do MedMentor. Quando você está com um paciente com dor torácica, você sempre tem que lembrar de uma dissecção da aorta, tá bom, pessoal? Dor torácica. Então, no raio-x, se eu vejo a dilatação do mediastino, isso aqui me fala a favor de uma dissecção da aorta e eu não posso dar determinados medicamentos aí. Quando se fala com suspeita, né, de dor torácica, eu vou ter que fazer o eletrocardiograma com até 10 minutos. Eu tenho que fazer esse eletro em 10 minutos. E alguns setores falam que tem que repetir de 15 a 30 minutos esse eletro. Aqui estão as caras, né? Parede lateral alta, parede inferior, parede anterior, parede lateral. Então tá aí bonitinho para vocês. Quando se fala em diagnóstico, a gente já falou disso aqui. Quando eu falo em diagnóstico de síndrome coronariana aguda, eu posso ter com supra, eu posso estar diante de uma angina instável, posso estar diante de uma angina estável também, né? E eu estou com um supra, um infarto com supra do segmento ST. Por que eu coloquei isso aqui? Porque na prova caiu essa informação e muitas pessoas erraram. Para poder ser supra, eu tenho que estar com uma elevação do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro em duas ou mais derivações contíguas da mesma região, D2, D3 e AVF, AVL, D1 e de repente um D2, associado com V5 e V6. Então você tem que estar com aquelas derivações daquela região que você está observando em parceria para poder falar que é um infarto. Exceto, essas regras podem fugir, em V2 e em V3, né, esse supradesnível tem que ser mais de 2,5 em homens, né, e menores de 40 anos, ou mais de 2 milímetros em maiores de 40 anos, ou mais de 1,5 milímetros em mulheres. O que está falando isso? V2 e V3 é o quê? É cara anterior. Você pode observar que o V2 e V3 quase sempre está com um supra ali que é normal. Você sempre fica, meu Deus, isso aqui é um supra ou não? Gente, tem que estar acima de 2,5 em homens menores de 40 anos, ou mais de 2 milímetros em homens maiores de 40 anos. Não esqueça disso. Se você pegar um eletro hoje com uma pessoa normal, você pode encontrar um suprazinho aí em V2 e em V3. Então, a dor típica, eletro de 12 derivações em até 10 minutos, colher as enzimas cardíacas e fazer o MOV, monitor cardíaco, oxigênio e acesso venoso. Aqui estão os dois protocolos para o infarto, né, de síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST. E o que eu chamo nesse protocolo? Ele está aqui, depois vocês dão pausa na aula aí para poder olhar ele com calma, né? Todo oxigênio, né, o ácido acetil salicílico, o eletro, independente se o eletro está normal ou está com infra mais de 0,5 milímetros. Na aula eu até falei 0,1 porque, né, a doutora Zumi considera 0,1 milímetros ou 0,5, desculpa,
0,5 milivolts, né, ou milímetros, mas ou onda T negativa. O que importa é que nós estamos diante de uma síndrome coronária sem elevação de ST, e aqui, isso aqui, por isso que eu coloquei esse slide aqui para vocês. Temos que aplicar o score de time. Se ele está em alto risco, se ele está em moderado risco, ele está em baixo risco. Se ele está em alto risco, né, o cateterismo deve ser realizado até 24 horas, e se ele está de moderado a alto risco, ele vai ser transferido para a UTI, e ele tem até 72 horas para fazer esse cateterismo em pacientes com síndrome coronária sem elevação de segmento ST. Já com supra, a reperfusão deve ser indicada de imediato, a não ser que não tenha condições. Aí faz o fibrinolítico, né? Vai ter que entrar com o protocolo. Deixei os dois bonitinhos aí para vocês. Bom, ficou branco aqui porque eu tinha que ter colocado um tema aqui que a gente vai falar um pouco de choque cardiogênico. Mas finalizamos essa parte. Esse material agora, né, que a gente vai discutir na próxima aula, porque eu não coloquei no material do Medgrado. Não estava entre o que está pedindo lá, né? Porém, eu acho super importante a gente falar. Desculpa aí, eu tinha que ter editado essa parte e esqueci. Então é isso. Nós vamos ter mais uma aula assim de situações de choque cardiogênico para discutir aí mais para frente. Valeu, é isso. Mega repasso, super acelerado. Fica duro que é medicina.